Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao programa Se Rolar Tá na Mídia. Hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui no quadro do empreendedorismo. É o Paulo, sócio da Estância Tamarana. Bem-vindo, Paulo. Olá, Josi. Também quero cumprimentar ao teu público ouvinte e que acompanha, não é, com muito interesse esse Sim. teu programa, que realmente tem levado informações a toda a comunidade, informações importantes, não é? Sim. E queremos, nesse sentido, trazer também a nossa contribuição para esse teu público ouvinte. Que bom, prazer receber você aqui com toda essa bagagem, todo esse conhecimento. Vai ser maravilhoso o programa, com certeza, Paulo, com a sua presença. Muito bem, vamos lá. Estou ao vosso inteiro dispor. Que bom. Paulo, vamos começar então com a nossa pergunta clássica, né? O que seria empreendedorismo para você, empreender? O que é esse mundo do empreendedorismo, na sua visão? Olha, empreender tenho comigo que é, sobretudo, a pessoa descobrir a sua própria vocação e lutar pelo seu direito a expressar as suas ideias. Não é? À medida que ela, então, tem ideias e queira implementar essas ideias, ela está empreendendo. Então, quando ela empreende, ela conquista uma liberdade que realmente é extraordinária. Ela não será um empregado, ela não será um funcionário, ela não será alguém que irá obedecer. Será alguém que irá comandar, será alguém que irá conduzir, será alguém que irá buscar a imposição das suas ideias e dos seus projetos na sociedade em que ele vive. Perfeito. Liderar os seus sonhos, né, em busca do que ele deseja, realmente estar à frente. Perfeitamente. Perfeito, bacana. E você sempre foi daqui da região de Londrina, Tamarana? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu estou aqui na região, não é? Uhum. Sou nascido mineiro, na região de Salinas, não é? No norte de Minas Olha. Gerais, e os meus pais vieram para o Paraná quando eu ainda estava bastante criança, com a idade de 2 anos, Uhum. e desde então aqui no Paraná, porém na região de Maringá. E ali permaneci até o início da faculdade, até concluir a faculdade, na verdade, não é? Iniciei, parei, indo para a Europa, depois voltei e terminei. E depois disso que fui buscar outras regiões e estamos empreendendo aqui na região de Londrina. Que bacana. E a sua formação em qual área? Bom, a minha formação principal, ela é jurídica, mas ao lado dessa formação jurídica, também tive uma formação econômica, não é? Tendo Sim. feito direito, tendo feito ciências econômicas na Universidade Estadual de Maringá. Porém, dentro do direito foi que eu aprofundei a formação. Então, fiz na França 2 especializações, uma em direito administrativo e outra em direito constitucional. Depois, um mestrado na área do direito público interno, que envolve essas duas áreas, do direito Sim. constitucional, do direito administrativo. E, por fim, o doutorado, não é? Na área do direito constitucional, na área, a minha especialidade é a justiça constitucional. Inclusive, a título de curiosidade, Uhum. eu estudei em Paris com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, não é? Olha que Ele interessante. estava, eu estava um ano à frente dele, porém convivíamos juntos ali na universidade e até emprestei meus livros para ele, Olha. não é? Na condução do seu doutorado, de sorte que tivemos essa alegria de ter estudado lá também com Joaquim Barbosa, que é ainda até hoje um grande amigo. Colegas de faculdade, né? Exatamente. Bacana, Paulo. Bom, a sua trajetória até chegar onde você está hoje, conta um pouquinho pra gente. Então, você fez direito, né, fora, teve alguma outra área que você trabalhou também, até chegar aonde você está hoje? Bom, a formação doutoral me encaminhou para ser professor. Não é? Então, fui professor na Universidade de Maringá, onde lecionei nos cursos de graduação, no curso de graduação em Direito e também no mestrado. Fui professor também aqui na UEL, né, em Londrina, Bacana. também no mestrado em Direito, dentro da minha especialidade, que é o Direito Constitucional e a metodologia da pesquisa jurídica. Mas também Sim. coordenei o mestrado em São Paulo, lecionei em vários cursos no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, em outras universidades aqui no Paraná também. E também fui professor no Japão,
na Universidade de Hokkaido, em Sapporo, né? Fui professor lá de Direito Constitucional, de sorte, isso na década de 90, né? Então, eu morei lá 2 anos, lecionando a convite do presidente da universidade, né, o professor Mutsu Nakamura, e que me conheceu em Paris. E então, desse convite, enfim, aceitei o convite, fui para lá e morei 2 anos no Japão. Foi um dos 138 países que tive a oportunidade de conhecer, de morar, de estudar, enfim, de viajar. Então, foi assim um périplo pelo mundo, não é? Sendo que essa formação acadêmica sempre foi a base, né, desses trabalhos, né? Mas não só na área acadêmica, não é? Também fui jornalista e essas viagens pelo mundo, muitas vezes foi em função da atividade como correspondente de imprensa, que eu fui na Europa, com sede em Paris, e depois também nos Estados Unidos, em Washington, D.C., né? Então, disso fez com que eu estivesse, por exemplo, em Moscou, fazendo a cobertura das Olimpíadas do ano 2000. Não, minto, não foi no ano 2000, essa foi de 1980, né? As Olimpíadas de Moscou. Mas também reunião dos países industrializados, dos chefes de estados em Veneza, na Itália, por exemplo, cobertura da Guerra do Líbano, por exemplo, né, em Beirut, e assim uma série de outras viagens extraordinárias pelo mundo, na qualidade de jornalista, né? Então, a formação acadêmica acrescida dessa experiência como jornalista realmente fizeram com que nós viéssemos a nos dedicar a uma atividade empreendedora ligada com ideias e com novos projetos. Nossa, que bagagem bacana, né, Paulo? O conhecimento que a gente adquire com outras culturas é sensacional. Sim, sem Muito dúvida nenhuma. bom. Inclusive, uma das coisas mais importantes que desenvolvi através da minha formação e da minha experiência foi justamente a elaboração do Plano Real do Brasil, né? Olha. Na época eu morava em Paris, estava lá fazendo doutorado, 1986, 1987, 1988, e elaboro então em 1988 o que eu chamei de Plano Real e apresento ao governo brasileiro, que na época era o presidente José Sarney. E ele então pede para o coronel Mazzi, que era o adido militar do Brasil na embaixada em Paris, e ele me liga, né, onde eu morava, na cidade universitária, e me convidando para ir ter uma conversa com ele na embaixada. Eu fiquei surpreso, falei, puxa, mas um coronel Mazzi, adido militar, eu não sou comunista, não sei, né? Os militares tinham recém saído do poder, Barriga, né? Deu um friozinho, já falei com os amigos, falei, olha, me chamaram para ir na embaixada, o coronel Mazzi, adido militar, eu não sei do que se trata, mas vou para lá, então estou indo para lá, vocês, né, se eu demorar para aparecer, me procurem por lá. Não, foi tranquilo a conversa, quando chego lá, disse, não, olha, o general Rubem Bar-Deni, que era o ministro-chefe da Casa Militar, me enviou aqui um telex, e pedindo para que te ouça, né, porque você mandou uma carta para o presidente da República, José Sarney, e ele pediu para o general Rubem Bar-Deni te ouvir, e ele então me pede, então, como você está em Paris, saber quais são essas suas ideias, né, porque você fala aqui que tem um projeto para o Brasil, então ele quer saber o que é. E aí, durante 3 dias, nós conversamos sobre as ideias do Plano Real. E aí ele manda essas informações para o general e ele me chama para vir ao Brasil. Então, aí vim do dia 15 de dezembro de 88 até o dia 15 de janeiro de 89. Durante um mês eu estava em Brasília, participando de várias reuniões, apresentando sob o comando do general Rubem Bar-Deni, porque ele foi incumbido pelo presidente Sarney de elaborar um projeto de reforma administrativa. O meu projeto era mais do que isso, era mais do que reforma simplesmente administrativa, era uma reforma econômica, era uma reforma fiscal, era uma reforma tributária, era uma reforma até política e social, não é? E que depois, 5 anos depois, em 94, já no governo do Itamar Franco, né, como sucessor do Collor, quando ele saiu após o impeachment, que foi implantado quando o Fernando Henrique era o ministro da Fazenda, não é, do Itamar Franco.
Então, foram 5 anos depois que eu apresentei o projeto, que ele foi implementado, né? Então, isso realmente até é uma novidade, porque se você buscar na internet, se você buscar as informações por aí, eu nunca disse isso, né? Porque, às vezes, até conversando particularmente com as pessoas, falam, poxa, Paulo, mas esse negócio você tem que falar, é um negócio da história do Brasil, um negócio extremamente importante. Mas eu falo, olha, na época mesmo, veja só, eu fui lá para apresentar ideias ao governo, e o governo, os governantes em geral, não gostam que as pessoas saiam dali das conversas, não é? Das reuniões, saindo, publicando nos jornais ou falando as coisas por aí. Não, as ideias são deles, né? Uma vez que eu apresentei a eles, a ideia passa a ser deles, e eles que façam bom proveito. Aliás, até essa expressão de fazer bom proveito, eu utilizei quando o general me perguntou, Paulinho, o que você quer? Falei, eu não quero nada, meu general. Eu sou pago pelo governo brasileiro para estudar. Eu era bolsista do CNPq, eu morava em Paris, pago pelo governo brasileiro para fazer o doutorado, e eu tinha tido essas ideias, eu me sentia na obrigação, no dever, de oferecer essas ideias gratuitamente ao governo brasileiro. Até algumas pessoas, Josi, me perguntam, mas, Paulinho, o que você ganhou com o Plano Real? Puxa vida, ganhar na vida não é simplesmente uma questão financeira, não é apenas dinheiro. Imagine o prazer que eu tenho na minha vida de ter dado essa importante contribuição ao Brasil. Exato. De ter elaborado um projeto que deu certo, um projeto que conseguiu colocar o país nos trilhos. Aliás, até o jornal Estado do Paraná, numa publicação do dia 7 de janeiro de 1989, chamou a atenção, numa matéria de uma página inteira, chamou a atenção para o título, Vamos Cair na Real. E daí, realmente, porque numa das conversas da entrevista com o jornalista, eu falei, não, eu com isso estou procurando fazer com que o Brasil caia na real para que depois ele retome o crescimento. Aí então eu ter chamado o plano, aquele conjunto de ideias, de plano real, né? Que era a ideia do Brasil cair na real e depois então de enxugado, ter toda a sua estrutura administrativa enxuta e com novas ideias econômico-financeiras e políticas e sociais, ele poderia retomar o crescimento. Não é? Então, o plano real foi importante para o Brasil, e aí depois eu escrevi um outro plano, não é? Para os brasileiros, que eu chamei de plano ideal, que até hoje eu ainda não tive a oportunidade de apresentar aos governantes. Mas tem ideias aí e projetos que estarão no mercado muito em breve. Ai, que bacana. Só um complemento, inclusive, assim, nós vimos no Brasil, antes do Plano Real, numa grande crise, né? Nós lemos aí na história, os planos financeiros vinham aí anos com crise. Aí quando entrou o Real, ele deu aquela estabilizada. Eu já estava em Paris e as cartas que eu recebia, né? Não tinha e-mail, né? A internet vai surgir aí depois de 92, né? De sorte que as cartas dos amigos que eu recebia, dos colegas, dos familiares, davam conta de 3 aspectos essenciais da economia brasileira. De um lado, se falava da dívida externa brasileira. De outro lado, se falava da desvalorização da nossa moeda. Mas, principalmente, e aí eram todos unânimes, falavam da inflação. Não é? A inflação, àquela época, alcançou aí mais de 100% ao mês. Não é? Imagina que todos os meses, cada produto, o preço de cada produto dobra de valor. Não é? Quer dizer, você compra uma casa hoje, você paga 500 mil, no mês que vem já é 1 milhão, no outro mês já são 2 milhões, enfim, uma loucura. Não é? Então nós conseguimos, com essa preocupação, porque veja só, eu não comecei do nada, o Plano Real não surgiu do nada. Eu trabalhava com economia e eu disse que na minha formação jurídica, ainda na Universidade Estadual de Maringá, eu fazia direito oficialmente, mas fazia economia por gosto, por prazer, né, pela economia. E ainda trabalhava na Associação Comercial Industrial de Maringá, fui assessor também da diretoria da Cocamar, né? Então tinha atividades e escrevia uma parte sobre economia todos os dias no jornal
da cidade. Quer dizer, então a gente estava em contato sempre com os empresários e ouvia manifestações e de reclamações e da situação do país. Então isso, eu viajo, vou para a França fazer um doutorado em Direito, porém, não é, essa preocupação, essa situação do nosso país nunca me abandonava. E até um momento em que, não, puxa, pá, de repente surgem ideias, vou escrevendo, né, e surge aí o Plano Real. Foi muito bom. Nós vimos na história que foi o que normalizou, porque realmente estava bem difícil, igual você falou da inflação da época, era algo absurdo, né? Não tinha como nem fazer negócios, era muito complicado. Cada dia realmente era um novo dia, né? Bom, aí na sua trajetória, Paulo, o que você fala pra gente da maior dificuldade que você teve, que de repente você falou, não vai ser desse jeito, vou ter que mudar de carreira, mas aí você foi firme e continuou. O que você poderia passar pra gente? Veja só, na vida da gente é perfeitamente normal que tenhamos problemas, que tenhamos dificuldades. Aliás, eu costumo dizer que viver é administrar encrencas, não é? Porque quando a gente não tem problemas, quando a gente não tem dificuldades, quando a gente não tem perrengues, quando a gente não tem encrencas para serem resolvidas, eu tenho a impressão que a satisfação de viver é bem menor, não é? Então, eu tive, claro, não é, também muitas dificuldades, não é? Você inicia do aspecto cultural, não é? Então, meus pais, de uma família mineira tradicional, vinda do norte de Minas Gerais, uma região do semiárido brasileiro, então a região de dificuldades, e por isso justamente migraram para o Paraná, porque permanecer lá em Minas Gerais representava fazer face a dificuldades insuperáveis, não é? Uma região que não chove, uma região de produção difícil, uma região que sofria muitas consequências econômicas e, consequentemente, sociais. Então, viemos para o Paraná em busca de novas perspectivas. E aqui no Paraná, nesse clima, é que eu cresço, não muito, não é? Mas os meus pais, o que fizeram? Quer dizer, uma vez que tinham ali as suas profissões, meu pai marceneiro, minha mãe costureira, claro, lutando pela vida também. Nós somos em 5 irmãos, eu e mais 4. Certo. E, consequentemente, me obrigaram, viram, né, como situação para superar essas dificuldades, a escola, a educação, não é? Então, e aí a gente tem que superar, ir à escola e superar as dificuldades que a família já veio sempre enfrentando. Meus pais, avós, não tiveram oportunidade de frequentar a escola e tudo mais. Então, nós já ficamos então na cidade, ainda que uma cidade pequena, aqui do Paraná, para termos acesso à escola. E depois eles mudaram para Maringá, justamente porque eu iniciei a faculdade. Eu ia iniciar aos 17 anos, ia iniciar o ensino superior, então precisavam morar numa cidade que tivesse a universidade. E aí vieram, felizmente, para uma cidade como Maringá, que foi extraordinária, uma cidade de porte médio, mas que tem uma pujança, que tem um crescimento, um desenvolvimento extraordinário. E é nesse ambiente, ao lado de empresários, ao lado de políticos, ao lado de inúmeras famílias influentes, dentro de uma instituição de ensino superior séria, como é a Universidade Estadual de Maringá, que a gente pôde ter ali o desenvolvimento da minha juventude, não é? E, consequentemente, o crescimento cultural. E ao lado de vencer essas barreiras culturais, imagina você que a gente, né, criança, depois jovem, a gente tem pretensões, tem sonhos, tem desejos, tem interesses, então a gente tem que superar essas barreiras de ordem cultural. Mas também temos que superar as barreiras de ordem financeira, as barreiras econômicas. E aí, então, você tem que se virar, você tem que desenvolver ideias. Então, eu criei, por exemplo, em Maringá, um centro cultural. Não é? Esse centro cultural, a gente oferecia cursos, inicialmente, de graça para a comunidade, para a população. Cursos de línguas, por exemplo, né? Árabe, inglês, francês, italiano, espanhol, italiano. Tínhamos também artes marciais, karatê, kung fu, capoeira, judô. Tínhamos dança de salão. O primeiro curso de dança de salão de Maringá foi criado no meu centro cultural. Nós tínhamos também o primeiro clube de videogame e videocassete
de Maringá, não sei se do Paraná, não sei se do Brasil, mas enfim, as primeiras pessoas que compraram naquela época, você não era nascida ainda, que compravam videocassete na Zona Franca de Manaus ou que iam para Miami, a primeira coisa que traziam na sua bagagem era um videocassete, não é? Então, e aí as pessoas não tinham filmes, né? Então eu criei o primeiro clube de videocassete e de videogame, né? Também um clube internacional, de intercâmbio internacional, para que as pessoas tivessem oportunidades de viajar pelo mundo e tudo mais. Enfim, foram aí uma série de atividades, né, que criamos, né? A dança de salão, jazz, ginástica, enfim, uma série de atividades que o Centro Cultural, exposições, economia, política, foram muitas atividades. O Centro Cultural deu uma grande contribuição durante décadas em Maringá. E a gente pôde crescer culturalmente junto com esse empreendimento. Né? Poder disponibilizar isso para a sociedade é muito lindo, né? Muito gratificante. É como se fosse um retorno da ajuda que você teve lá no início, né? Nos seus estudos, que você ganhou a bolsa. É como se fosse esse retorno, né? Sim, sem Muito dúvida, sem bacana. dúvida. Embora isso eu já tenha dado a minha contribuição antes, né? Porque eu vou ganhar a bolsa só depois para fazer o doutorado, né? Mas antes eu já dava a minha contribuição à sociedade, não é? A gente sempre teve essa sensibilidade para com as pessoas, né? Então, ao longo da vida, né, são 62 anos, né, que eu acabo de completar. Então, ao longo desses 62 anos, a gente sempre teve essa sensibilidade pelas pessoas, né? Então, esse gosto, esse apreço pelas pessoas. E isso vai ser fundamental nas atividades que a gente vai depois desenvolver. É verdade. E um exemplo lindo seu, a sua família é uma família simples, né? Veio de Minas Gerais e cresceu, desenvolveu. Isso mostra que com garra, boa vontade, muito amor, carinho pelo que se trabalha, é possível crescer, não é, Paulo? É possível crescer, é possível desenvolver, é possível contribuir positivamente com a sociedade. Perfeitamente. É sempre o resultado de uma luta, não é? Através da luta, a gente consegue, a gente conquista. Aliás, até aquilo que a gente conquista sem luta, parece que não tem o mesmo sabor, não é? É verdade. Então, e a gente costuma sempre se lembrar também do poeta português, né, Fernando Pessoa, que diz: tudo vale a pena desde que a alma não seja pequena. Exato. Então, quando você sabe o que quer, e esse é o primeiro desafio, saber o que se quer da vida. E então você percebe, descobre, claro que ao longo da vida a gente vai mudando essas coisas que quer e que deseja, perfeitamente normal e natural. Mas tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja, você lutando para conseguir, cada coisa dessa que você consegue tem um sabor extraordinário, um gosto de vida fantástico. É verdade, é verdade. Bom, fala um pouquinho pra gente, Paulo, sobre a estância, você é sócio, fala um pouquinho pra gente sobre os seus negócios. Bom, veja só, eu tenho uma atividade, como eu disse ainda há pouco, de gosto pelas pessoas, na verdade. Sim. Então, eu tenho me dedicado a uma ideia nova, diferente à época que captei essa ideia, porém hoje já alcança o mundo todo, que é a ideia de felicidade. Então trabalho essencialmente com a promoção da felicidade. E uma das atividades que tem, por exemplo, uma atividade normal, corriqueira, que tem no mundo inteiro, como loteador. Ora, como loteador de imóveis, né, na atividade imobiliária, o que a gente faz? A gente promove a felicidade das pessoas, oferecendo a elas oportunidade de ter o seu terreno para construir a sua casa, para construir o seu negócio, empreender numa atividade comercial e tudo mais. Então, essa é a primeira atividade. Uma atividade de garantia real, uma atividade sólida, uma atividade material importante. Qual é a segunda atividade? Para gerar essa felicidade para as pessoas, nós temos um resort rural, uma pousada, onde a gente oferece hospedagem, atividades de lazer, alimentação. Ora, essa atividade, ela é enriquecedora porque ela atende à promoção da felicidade das pessoas, porque é isso que elas estão buscando. Sim. Todo mundo tem dificuldades na vida, a vida das pessoas é dura, as pessoas lutam, as pessoas trabalham, as pessoas se empenham e muitas vezes elas não conseguem conquistar
os seus sonhos, realizar as suas ideias, desejos, interesses e sonhos. Então elas se cansam, elas se fatigam, elas se estressam. E precisam, consequentemente, de fazer alguma coisa ou não fazer que possa desestressá-las, que possa reanimá-las, que possa fazer com que elas recuperem o seu ânimo, recuperem o seu espírito de luta, a sua capacidade de ação. Então, essa atividade de turismo, de lazer, então, promove esse bem-estar às pessoas. Elas estão em contato com a natureza, elas estão em contato com a água. Com renovo, né? Exatamente, então elas renovam a sua alma, não é? Revigoram o seu corpo e o seu espírito, isso é essencial. E uma terceira atividade que nós desenvolvemos na promoção da felicidade das pessoas é algo que é novo e extremamente extraordinário, que é o planejamento familiar. O planejamento familiar, veja você, todos nós temos preocupações na nossa vida, nós lutamos e temos o ambiente familiar como o ambiente mais importante, onde a gente se desenvolve, onde a gente ganha ânimo e a gente tem interesse em lutar e trabalhar para promover o bem-estar de todos os membros da nossa comunidade familiar. Muito bem. Todos nós passamos. Ninguém está aqui para ter uma vida eterna enquanto pessoa física, não é verdade? Então, nada mais importante que os pais detentores do resultado alcançado do trabalho com sacrifício, com luta, ao longo de toda a sua existência, da sua vida, fazer com que os seus sucessores possam dar continuidade a esse trabalho e possam manter os frutos e o resultado da sua luta e do seu trabalho. Então, com esse planejamento familiar, o que contribuímos nós? Nós ajudamos essas famílias a terem um processo sucessório de forma tranquila, de forma segura e, sobretudo, de forma barata. Porque quando um pai que constituiu na sua vida uma série de bens e de riquezas, ele deixa de existir, ele passa, ele morre, ele falece, deixa para os filhos duas grandes tristezas. A primeira, da perda de um ente querido. E segundo, que aquela fortuna, aquele patrimônio todo que ele deixou, ainda não é deles. Eles têm que conquistar isso, fazer inventário, pagar tributos, contratar advogados, contratar pessoas que vão poder se ocupar disso, e muitas vezes ainda surge uma terceira encrenca. Briga, desunião familiar, disputa, não é? Por interesses, né? Muitas vezes a gente até ouve falar e assiste no próprio velório do pai ou da mãe as brigas, as confusões, as encrencas, as disputas e o surgimento ali de uma série de intrigas. E que vão perdurar, talvez até para o resto da vida dessas pessoas. Então, o que nós fazemos? Nós atuamos no planejamento familiar, possibilitando que os pais conduzam o processo sucessório de forma firme, de forma segura e de forma econômica, de forma barata. Isso, então, é um terceiro trabalho que nós desenvolvemos para a promoção da felicidade. E isso é extraordinário. Isso faz com que cada vez que a gente dá uma contribuição às pessoas, cada vez que a gente faz com que as pessoas se satisfaçam, se realizem com o nosso trabalho, é uma felicidade que nós também absorvemos e adquirimos. Não pelo que pagam pelo nosso trabalho, mas pela satisfação de estar fazendo bem, pela satisfação de estar distribuindo felicidade. Tanto é que a empresa que estamos hoje organizando para instalar ainda esse ano no Canadá, em Toronto, chama-se 8xMG, Happiness by Merit Group, grupo da felicidade por merecimento. Então, é uma ideia que tem uma possibilidade de expansão global. Nós queremos fazer com que essas ideias, e desenvolver aí uma nova teoria econômica, que eu estou chamando de Newest Sharing Economy Theory, a mais nova teoria da economia compartilhada. E essa empresa, 8xMG, a Happiness by Merit Group, o grupo da felicidade por merecimento, é um empreendimento, um novo empreendimento para
promover essa ideia.